Olá pessoal, boa noite. Boa noite, tudo bem? Começando aqui pontualmente 7h30 com a nossa série Médicos que Inspiram. Hoje a gente vai falar com o colega Dr. Idiblan Carvalho de Albuquerque. Então, estamos só esperando ele entrar aqui, teve alguns problemas ali, vamos ver se ele já está resolvendo a questão da conexão. Mas a ideia da gente fazer essa série de médicos que inspiram é trazer exemplos de colegas que, de alguma maneira ou outra, tem algo a acrescentar para todo mundo, não só para quem está começando ou para quem ainda não é médico, que está pensando em fazer medicina, ou que está na faculdade, ou que, enfim, já está com uma carreira pronta, né? Então, a nossa ideia é sempre a gente trazer pessoas que têm alguma história interessante para contar e alguma coisa para a gente aprender bastante. Então, o Dr. Ediblan, já vi ali que ele entrou. Vamos ver aqui. Está conectando aqui, aguardando, vamos lá. Está conectando aqui, mas hoje a gente vai ter uma conversa bastante interessante. Então, olá, Ediblan. Boa Olá, noite. boa Tudo bem? noite, Malu. Tá me Doutor ouvindo? Ediblan, estou ouvindo bem. Você também? Ótimo, também. Ediblan, é um prazer você ter topado, né? A nossa conversa aqui. É um prazer, assim, eu te conheço já há algum tempo assim, eu tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante do que a gente vai conversar aqui hoje, né? É um prazer você estar aqui com a gente. Obrigado. A alegria é minha. É, se- Ediblan, é sempre, é sempre oi, bom falar para a juventude, né? é verdade, é verdade. Ediblan Carvalho de Albuquerque, chefe de serviço de coloproctologia do Hospital Heliópolis. Ediblan, conta um pouquinho. A gente vai passar por vários momentos aqui, mas eu queria que inicialmente você contasse hoje um pouco do teu dia a dia, o que você faz, enfim. Você está em São Paulo, né? Conta um pouquinho para a gente. Então, a vida em São Paulo hoje, na verdade, sofreu muitas mudanças aí com a história da pandemia, né? Do Covid. Mas, de qualquer maneira, em condições normais, eu, como coloproctologista e também chefe do serviço de coloproctologia do Heliópolis, eu tenho três atividades, né? Uma administrativa, como chefe de serviço, ligado a um hospital público e, portanto, que respondo diretamente à Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Então, essa é a função administrativa do chefe. Uhum, Eu tenho também a função assistencial no que diz respeito ao atendimento dos pacientes nos nossos ambulatórios, programação de cirurgia, tudo isso passa pela minha mão. É claro que eu tenho colegas que dividem essa responsabilidade comigo, mas a decisão final é minha, né? uhum, E a terceira atividade seria a atividade educacional. Nós temos uma residência médica, talvez uma das primeiras residências de coloproctologia no Brasil, reconhecida pelo MEC. Então, é uma residência que tem mais de 40 anos de história e desde o seu início ela foi reconhecida pelo MEC, né? Porque isso é uma uhum, questão que depois a gente pode discutir, essa coisa de estágios e residências reconhecida ou não pelo MEC ou pelas sociedades médicas. De qualquer uhum. maneira, a nossa é reconhecida pelo MEC. E eu tenho atualmente, há mais ou menos há 5 anos, nós temos 6 residentes. São 3 residentes do primeiro ano de coloproctologia. Eles Uhum, fizeram como área de acesso 2 anos de cirurgia geral. E uhum. depois eu tenho 2 residentes, 3 residentes do terceiro ano. Então, ao todo, são 6 residentes diariamente com a gente. Certo. E além das atividades no Hospital Heliópolis, você também atende em outros hospitais, clínicas, consultórios, como é que é? Exatamente. Eu tenho um consultório que fica distante lá do Hospital Heliópolis, que o Hospital Heliópolis é no meio da favela do Heliópolis, né? Que fica Uhum, na zona sul de São Paulo, ali para o lado do aeroporto de Congonhas. E uhum, o meu consultório é numa área
que eu diria nobre, que é no bairro de Higienópolis, né? Eu até brinco que é de Heliópolis a Higienópolis, né? E, e além disso, a gente tem o consultório e opera nos hospitais é, privados, né? Aí vai de acordo com a disponibilidade do paciente. Eu uso bastante o Hospital Santa Catarina, São Camilo, o Hospital Sírio-Libanês e por aí vai. Como é que você divide essa tua vida assim entre serviço público e privado? Quanto assim da tua semana está num lugar e quanto da tua semana está em outro lugar? Eu diria que do ponto de vista assim de deslocamento é mais ou menos meio a meio, né? Então, Uhum, do, do, dos 5 dias úteis da semana, 2,5 eu vou no serviço público, eu estou no serviço público, inclusive segunda e terça-feira são dias que eu fico 12 horas lá, uhum, ininterruptas. E aí, na quarta-feira é que eu faço meio período. O restante uhum. do tempo é para o consultório, para as atividades particulares, né? É. E aí vai também nesses dias, que seria de quarta à tarde até sexta-feira no final da tarde, nesses períodos, a gente também disponibiliza para aulas, para participação em evento e por aí vai. Uhum, uhum. Tá, e vamos começar então lá de muito tempo ali. Como é que surgiu a medicina na tua vida? Conta um pouquinho ali daquela história, assim, como é que foi assim que apareceu a medicina e que você efetivou a entrada e tal? É curiosa essa história, porque na verdade eu tenho uma filha agora de 6 anos, a Laura está alfabetizando, né? Está iniciando a alfabetização aí no primeiro ano. E, na verdade, quando eu comecei a estudar, eu fui estudar com 8 anos de idade, né? Então, comparado com as crianças de hoje em dia, com quem está nos vendo, eu já fui com 2 anos de atraso para a escola. Mas eu me recordo como se fosse agora que a professora perguntou e pediu que a gente fizesse um desenho do que você queria ser quando crescer. Uhum. E eu me recordo, pena que eu perdi esse material ao longo do tempo, mas eu fiz uma cama, né, como se fosse um leito de um hospital e um bonequinho com um estetoscópio no ouvido examinando alguém. Então, Uhum. ali eu já tinha essa ideia de ser médico, né? Então, E uma você coisa tem que médicos na família, não? Como é que você acha que surgiu esse desenho, assim? Por quê? Não, eu fui o primeiro médico na família. Não tinha, assim... O meu pai, a família dele é de Pernambuco, né? Eu sou piauiense, mas a família do meu pai era de Pernambuco. E lá em Pernambuco ele tinha um primo que era médico, que ele se conheceu, assim, muito rapidamente, mas que não tinha uma proximidade muito grande. Então eu não tinha aquele clássico exemplo de um médico, de um pai, do tio, da mãe, não tinha. Uhum. Realmente fui um E, desbravador nesse sentido. e aí a gente está falando em qual cidade é essa de 8 anos? Você morava onde? Eu morava no sudeste do Pará, numa cidade que chama Palestina do Pará, que Uhum. fica na divisa do que hoje a gente conhece como estado do Tocantins. Na época era estado do Goiás, do que eles chamam de Bico do Papagaio, né? O encontro do estado do Goiás, que hoje é Tocantins, do Pará Uhum. e do outro Uhum. lado o Maranhão. Então são 3 estados que fazem divisa ali naquela região. Ele tem E quantos habitantes aquilo era teria? E aqui, hoje tem, acho que deve ter algo em torno de 3 a 5 mil pessoas. É uma cidade muito pequena. Uhum. E na época eu ainda morava na zona rural, né? Não era na zona urbana, não era no povoado, era no meio da floresta amazônica. Uhum. E aí, tá, você entra na escola com 8 anos, mas até Isso, chegar na medicina. só fazer porque às vezes não fica bem clara essa história. Então eu estava lá em Palestina com 8 anos de idade, e o meu avô, que morava em Teresina, capital do Piauí, meu avô foi me pegar para estudar com oito Uhum. anos, né? Então eu fui aquele indivíduo que foi estudar na casa dos avós. E Uhum. lá fiquei durante toda a minha formação escolar, né? Ginásio, o antigo ginásio, secundário e depois a faculdade. Eu fiz a Federal do Piauí lá em Teresina também. Então, de Teresina à casa dos meus pais lá em Palestina são 1.100 quilômetros. Naquela época, como não tinha estrada, eram verdadeiras veredas no sertão maranhense que tinha que
atravessar todo o estado do Maranhão, aquilo era uma Uhum. viagem de 4 a 5 dias. Uhum. Então você acabava indo mais nas tuas férias escolares visitá-los. E principalmente, Maluta, nas férias de dezembro, que eram aquelas férias com espaço de Maiores. tempo maior, né? As férias de Ah. julho, que era só um mês, como a viagem era muito cansativa, muito desgastante. Então, na verdade, eu via meus pais e meus irmãos uma vez ao ano. E aí trazia as novidades da capital para a cidade. Exatamente. Então, lá, quando eu ia de férias, e aí já estava sabendo a lei e tudo, o meu pai tinha aqueles romance de cordel, né, literatura de cordel, e aí ele tinha várias pessoas que trabalhavam lá no terreno dele, na roça, né, plantando arroz e por aí vai. E à noite o meu pai pedia para eu ler para as pessoas. Então eu subia num banquinho assim e aí pegava aquela literatura de cordel e começava a ler para as pessoas. Então tem muito essa ligação da literatura, da poesia, mesmo depois me tornando médico, né? Que às vezes as pessoas dissociam o médico, aquela coisa tão profissional, tão técnica, e quando na verdade tem grandes poetas na história da humanidade que são médicos também, né? Uhum. E eu já tive a honra de assistir algumas aulas tuas. Você sempre procura trazer um pouquinho disso para um pouquinho de poesia para proctologia, que não é fácil, né? A conexão entre as duas coisas, às vezes não, mas. É, realmente, porque eu acho que a gente tem que ter essa visão de que o médico, o cirurgião, o especialista, o super especialista, né? Nós, eu, você, por exemplo, a gente trata muito de doença inflamatória, seria um super especialista, mas Uhum, a gente tem que dar essa conotação humana das coisas para que, de fato, o paciente ele se sinta acolhido, né? uhum, uhum, As doenças coloproctológicas são doenças numa área, num segmento do nosso corpo que são complicados da gente tratar no dia a dia. Então, se você não quebra esse gelo, se você não dá essa oportunidade de dizer para o paciente, olha, eu sou igual a você também, eu sou um ser humano, então eu uhum. conheço poesia. Aí o cara dá uma Sim, claro. desarmada, né? Sim, sem dúvida. Foi difícil a entrada na faculdade, Giblan? Como é que foi lá você entrar na faculdade e se manter depois na faculdade? Então, a entrada na faculdade ela foi difícil porque eu costumo dizer que nesse cenário assim da escola pública, a sensação que eu tinha, Maluta, em relação à escola pública era de que eu estava atravessando uma ponte e a ponte daqueles filmes de Indiana Jones que a ponte vai caindo, né? Então, a escola pública, na minha concepção, eu fiz parte daqueles indivíduos que ainda aproveitaram, que conseguiram atravessar a ponte, mas que ao longo do tempo, depois nesses últimos 20 e poucos anos, ela sofreu bastante nesse sentido. Então, entrar na universidade pública era um desafio, né? E eu Uhum, tinha estudado na escola pública, né? Toda a minha formação é de escola pública. E quando eu cheguei no para fazer o terceiro ano, eu cheguei, evidentemente, como um aluno de escola pública, com certas dificuldades no sentido de formação, né? Porque a escola pública já não era mais aquela ponte tão firme, já era uma ponte caindo. Mas, de uhum, qualquer maneira, como eu tinha dentro de mim essa certeza, essa vontade de ser médico, eu me esforcei bastante no terceiro ano. E uhum, tive a sorte, naquela época, do meu pai ter conseguido. Ele foi trabalhar no garimpo de Serra Pelada, que foi também um fenômeno muito importante no Brasil nos anos 80, né? uhum, E além do rock and roll, evidentemente. Mas o garimpo de Serra Pelada permitiu ao meu pai pagar um terceiro ano colegial numa escola particular para mim. Então, isso uhum, foi uma coisa que eu acho que me ajudou bastante. Então, uhum, foi um ano inteiro de dedicação. E aí eu consegui entrar na federal. Na época, para você ter uma ideia, eram 50 vagas para medicina. 25 vagas no primeiro semestre, né? O pessoal que entrava no início do ano, uhum, fevereiro, março, e 25 vagas no segundo semestre, que entrava em agosto. E uhum, eu consegui entrar nas 25 vagas do segundo semestre. uhum, uhum, E, evidentemente, fazer medicina nesse contexto, né? Naquela época, a gente tinha
Muita dificuldade no sentido de que eu tive que trabalhar para ajudar no custeio da faculdade, né? Uhum. Então, eu, por incrível que pareça, eu fui trabalhar num colégio que é muito famoso hoje no Piauí e no Brasil, que é o Instituto Dom Barreto, né? Um Uhum. colégio de ensino fundamental, educação infantil, ele vai até o terceiro ano colegial, e o Instituto Dom Barreto me ajudou bastante, no sentido de que lá eu tinha um salário bom. Então eu saía da faculdade ali por volta de 5 da tarde, Uhum. segunda e quarta, e aí Uhum. dava aula no Dom Barreto até 9, 9:30 da noite, e sábado de manhã eu também dava aula lá de 9 ao meio-dia. Então eram 3 períodos que eu saía da faculdade e ia para o Dom Barreto dar aula. Você dava aula de quê? Dava aula de ciências para os meninos da sétima série. Eu não sei mais como é que chama isso hoje, mas agora é ano, acho que é um ano a mais. Então era a sétima série. E dei aula também para os meninos do primeiro ano colegial, do primeiro ano Uhum. científico. E também fiz uns 2 anos de terceiro ano colegial, na preparação para o vestibular. Certo. Então era basicamente aula de ciências. E você, logo que você entrou, você já tinha essa decisão da proctologia? A gente passa, a gente conversa com muitos acadêmicos assim que eles, a gente vê dois grandes grupos assim, as pessoas que entram na faculdade já com uma ideia de especialidade e ficam naquilo, Uhum. e aquelas que estão ali no final e no desespero, porque ainda não tem muitas dúvidas e acham que aquilo pode vai atrapalhar a vida deles, tal. Como é que era no teu caso? Você já tinha essa decisão, não? Na verdade, quando eu entrei na faculdade, eu imaginava ser cardiologista, né? Aham. Então eu gostava muito de cardiologia, ainda hoje gosto, acho, puta, na época da fisiologia, quando a gente foi estudar toda aquela parafernália de débito cardíaco, aquela coisa, eu adorava aquilo. Então eu era muito ligado na cardiologia, Uhum. tanto que durante a faculdade, a partir do terceiro ano, eu comecei a acompanhar um cardiologista e acompanhei durante todo o restante do curso em estágios extracurriculares. E só que quando eu estava ali entrando na parte dos estágios, no último ano, eu tive um fato que me chamou muita atenção. Uma vizinha da minha avó, lá no bairro que eu morava, em Teresina, Uhum. ela teve um câncer de reto. E eu, na época, vi que ela foi internada, inclusive, no hospital que era o único hospital escola que a gente tinha. Hoje, Teresina já tem outros hospitais escola, mas era esse o hospital. E eu achei que ela foi muito mal conduzida. E aí eu Uhum. fiquei pensando, sabe? Eu digo, puxa, aqui tá precisando de um médico que cuida dessas doenças. E aí Uhum. foi que me veio essa vontade de querer ajudar as pessoas no sentido de cuidar das doenças coloreto-anais. Então veio desse fato de uma vizinha que era amiga da família, que eu Aham. conhecia, que No sofreu e final, que morreu. da tua formação, então. Isso foi quando eu já estava do quarto para o quinto ano. Eu estava entrando no Tá. quinto ano de medicina. Aham. E aí você decide fazer prova de residência e como é que é? Você vai. Onde é que Então, entra São Paulo aí? então, prova de residência no Nordeste, a gente tem, na época, estava começando a residência médica lá em Teresina, de cirurgia geral, não tinha de colo prócto, mas tinha as básicas, né? Cirurgia geral, pediatria, ginecologia obstetrícia e clínica médica. Então, eu tinha essa possibilidade de fazer cirurgia geral e ficar lá em Teresina, mas dentro de mim, né, tinha muito aquela ideia de ir para São Paulo, né? De ir para um centro grande. E aí, dentre as possibilidades, a gente, naquela época, o Rio de Janeiro ainda era um local que tinha grandes residências, então o Rio era muito procurado, Uhum. principalmente pelo Norte e Nordeste. E aí a minha ideia, e também por conta da questão econômica, eu não tinha muita verba para ir para várias cidades, né, para fazer tour fazendo residência. Então, Uhum. eu escolhi ir para São Paulo. Então, eu fui para São Paulo porque lá tinha alguns locais para a gente fazer prova. E aí eu me inscrevi na prova do SUS, que ainda Uhum. hoje existe, né, a prova do SUS. Os meus residentes eles entram pelo SUS. Uhum. Além disso, eu fiz inscrição no servidor do Estado, fiz Que no. é o mesmo final de semana, né? É,
Aham. Na Santa Casa, servidor do Estado, Santa Casa e no SUS. Eu não me inscrevi na USP porque naquela época a gente tinha aquela convicção de que o cara entrar para cirurgia na USP Uhum. era coisa muito difícil por conta da maneira que eles faziam as provas. Então eu nem gastei o dinheiro da inscrição para fazer isso. Eu fiz só nesses 3 locais. Uhum. E no SUS, quando saiu o resultado, eu fui o quarto colocado no concurso naquela época para cirurgia. Então, Uhum. dos 1.000 e poucos médicos concorrendo às vagas, eu fui o quarto colocado na prova do SUS para cirurgia geral. Que te deu um poder de escolha muito grande de onde querer fazer. Exatamente. E aí, na época, a gente tinha 2 grandes hospitais públicos em São Paulo ligado ao concurso do SUS, que Aham. era o Hospital Santa Marcelina e o Hospital Heliópolis. Aham. Como lá no Piauí a gente tinha muitos colegas que tinham feito residência não só de clínica médica, mas também de cirurgia no Heliópolis, então tinha Uhum. aquela coisa de que a gente já conhecia o hospital. E aí Uhum. eu resolvi fazer no Hospital Heliópolis. Entendi. Você acha, Odiblan, o que você acha sobre, assim, você queria fazer a cardiologia e resolveu a cirurgia, né? O que você diria para uma pessoa que chega ali no final ali no quarto, quinto ano de medicina, que ainda não sabe o que quer fazer? Você acha que essa pessoa, né, tem algum problema, não? Não, eu acho que não há problema nenhum. Essa situação de você estar ali no quarto, quinto ano aconteceu comigo, né? Eu tinha aquela ideia de que ia fazer cardiologia, mas por outro lado, eu acho, maluco, que é um período da faculdade, né? Esses últimos 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, onde você vai entrar no internato e tudo, é um período de muito amadurecimento, né? Onde você vai pegar toda a tua bagagem adquirida nos anos anteriores e vai, de fato, exercitar a medicina e sentir o que você acha de mais importante. Então, muita gente, na minha turma mesmo, tinha uma menina que era filha de um oftalmologista, lá de Teresina. A mãe é oftalmo, ou seja, os pais eram oftalmologistas. Uhum. E ela tinha uma certeza que ia ser oftalmo. E quando ela foi para o internato, ela se apaixonou por obstetrícia. E Uhum. simplesmente ela foi ser obstetra. E, inclusive, veio com a gente para São Paulo fazer residência de obstetrícia. Então, Uhum. eu acho que não tem que ter essa ansiedade. Eu acho que a grande preocupação, se é para dar um conselho para alguém, seria estude bastante, aproveite bastante o teu internato, viva o internato, porque o que vai vir de especialidade, e hoje, é claro, a gente trabalha com garotos que têm uma outra visão de mundo que eu tive, né? Eu estava num período da minha história de formação médica, a gente estava saindo do final do regime militar, então as coisas eram muito mais difíceis do que são hoje, né? Então, Uhum. eu acho que a gente tem que ter tranquilidade e não se sentir pressionado em estabelecer que especialidade fazer. E é claro que hoje a gente tem que levar em consideração o mercado, etc, etc. Mas Sim. eu sempre imagino que o mais importante é levar em consideração o mercado, evidentemente, mas a gente tem que buscar dentro da gente o que te faz bem, o que você acha que vai ser uma boa para você. Com certeza. E eu acho também, tipo, até trocando uma ideia assim, eu acho que o contrário é mais prejudicial, né? Eu acho que aquela pessoa que entra com uma ideia fixa e começa a seguir só aquilo durante toda a faculdade, às vezes o plano não dá certo, né? Às vezes não passa na residência, às vezes tem que trabalhar em algum lugar e aí, assim, até entrar na especialidade que ela quer, ela acaba sofrendo muito, né? Porque ela não gosta de obstetrícia, não gosta de pediatria, e de repente ela se vê tendo que atender isso aí e acaba sendo mais frustrante ainda, né? Com certeza. Eu tinha até um professor que falava uma frase que eu gostava muito. Ele dizia assim: fazer medicina é um sacerdócio uma especialidade você tem que fazer o que de fato te preenche, te fazer bem, te fazer feliz, e te fazer se sentir naquela acepção do médico de estar ajudando as pessoas de fato. Então eu acho que passa Uhum, muito por isso aí. com certeza. Por exemplo, foi a minha história de ter visto uma vizinha querida e dizer, não,
a gente precisa mudar isso aqui, né? É claro que Uhum. depois o tempo veio e eu nem para Teresina voltei para ajudar os meus conterrâneos, mas terminei fazendo aquilo que eu achei que seria importante para aquele momento da Claro. minha vida e da minha cidade, do meu estado. E aí, como é que foi durante a residência? Assim, teve algum problema de adaptação? Você vindo lá do- lá de cima para São Paulo e aí de repente está num lugar novo, no meio de uma favela e como é que foi essa tua entrada aqui em São Paulo? Na verdade, eu costumo dizer que, primeiro, tudo que está acima do Rio de Janeiro, o pessoal lá em São Paulo fala que é da Grande Bahia, né? Eu estou falando que o pessoal lá em São Paulo, porque nesse momento eu estou falando aqui em Santa Catarina, eu estou na casa do meu sogro aqui em São Bento do Sul. Aham. Mas, então, tudo que está acima do Rio de Janeiro é baiano. E, por outro lado, é muito difícil realmente, né? Você imaginar um garoto que nem eu, que saí de onde eu saí, lá de Palestina do Pará, com 8 anos de idade, entrei na faculdade e a primeira vez que eu peguei um avião para vir para viajar, né? Eu nunca tinha viajado de avião, sempre era de ônibus e por aí Uhum. vai. Então, foi a primeira vez que eu peguei um avião, na época era a VASP, né? Ainda existia a VASP, e a gente veio para São Paulo fazer prova. Eu vim com alguns colegas, nós éramos um total de 10 da minha turma, que ficamos hospedados na casa de uma conhecida é, ali na zona sul de São Paulo. E chegar em São Paulo é realmente um desafio, né? É uma cidade grande que tem todas as dificuldades de trânsito e tudo. Mas, por outro lado, eu acho que, principalmente para quem faz essas provas do SUS, você termina pegando gente do Brasil inteiro, né? Como é uma prova muito democrática, você Uhum. não tem a questão da entrevista e tudo, então você é bem colocado na prova, acabou. Então, Sim. lá no Heliópolis, ainda hoje você tem isso, né? E curioso é isso, eu fiz residência no Heliópolis, depois eu me tornei assistente no Heliópolis e hoje sou chefe de um serviço no Heliópolis. Então, a minha vida de pós-graduação no sentido de residência médica e contato com residente sempre foi muito no Heliópolis. Então, eu acho que nesse sentido, fazer a residência nessas condições tem um lado bom, que você encontra muita gente, né? Você encontra Verdade. pessoas do Nordeste, do Norte, do É, Centro-Oeste, do Sul, né? Agora é. mesmo eu tenho uma residente que ela é aqui de Santa Catarina, do sul de Santa Catarina, fez faculdade em Tubarão e está com a Uhum. gente lá fazendo a residência médica. Então, é muito bom nesse sentido, né? Sim. Mas, evidentemente, foi um grande desafio. Eu acho que isso melhorou muito, isso agora com a questão dos pesos também, né? Isso eu acho que está mais. Acho que agora não é só a prova do SUS. Eu também, eu fiz residência no servidor do Estado, né? E eu Uhum, também senti exatamente isso que você está falando, né? Como o servidor não era uma instituição ligada a uma faculdade de medicina, não tinham uhum. os estudantes do servidor, né, que passaram na residência, então era extremamente democrático, né? Então você tinha contato com pessoas do Brasil inteiro, você acabava se sentindo em casa, porque todo mundo estava no mesmo barco, né? Tava todo mundo chegando em São Paulo naquele momento e acabava que ficava uma grande comunidade, né? Exatamente. Eu acho que isso é um lance muito bacana desses hospitais, essa possibilidade da gente ter essa interação com pessoas das mais variadas localidades. Isso é muito bacana, né? A gente Uhum. termina fazendo grandes amigos nesse sentido, né? Sim. E aí, tá, você faz a residência assim, você se mantinha só com com o salário do residente, você fazia plantão fora, como é que você conseguia se manter assim? Na verdade, eu procurei ao longo dos 4 anos de residência ser muito focado no meu estudo, né? Porque Uhum. eu ainda tinha naquela época a ideia de voltar para Teresina, né? Então eu queria aproveitar o máximo possível a residência, viver a residência intensamente, ou seja, residir no Uhum. hospital, literalmente. E eu trabalhei muito pouco principalmente nos 2 primeiros anos, né, de cirurgia geral. Uhum. Fiz um plantão ou outro, mas não era uma coisa regular na minha carga de trabalho semanal ter um plantão extra para ganhar dinheiro. Então, eu procurava me acomodar com a bolsa de residência e fazia um plantão aqui e ali para alguma coisa a mais, mas não procurei muito
trabalhar tanto, né? Hoje eu vejo que às vezes esses meninos mais jovens, eu tenho um residente que faz 2 plantões por semana na Uhum. residência, né? E às Uhum. vezes eu acho que ele termina se prejudicando um pouco no sentido de no dia seguinte estar na cirurgia e estar cansado e por aí vai. Quando foi no terceiro ano de residência, ou seja, no primeiro ano que eu entrei na Coloprocto, teve um concurso no estado de São Paulo, da Secretaria de Saúde, para cirurgião geral. Como eu já tinha o certificado de cirurgia geral, aí eu fiz o concurso e passei. E então comecei a ser funcionário público. Isso foi lá em 14 de novembro de 98, que é quando eu Uhum. assumi o meu primeiro emprego público. E Uhum. aí lá eram plantões que eu fazia de 24 horas a cada 15 dias, né? Então a gente montou uma escala que a cada 15 dias eu ficava 24 horas no hospital lá na zona leste de São Paulo. Uhum. Uhum. E onde é que entra a tua. Onde é que se fez o dia do fico de São Paulo? Como é que foi essa decisão de você não voltar a Teresina, que era teu objetivo inicial, e ficar em São Paulo? Então, um dos primeiros motivos foi o próprio concurso público, né? Eu já me tornei funcionário público ainda eh, faltando um ano e meio para terminar a minha residência de especialidade, né? Para entrar, para finalizar a coloproctologia. Então, já me deu aquele, pô, eu tô com um salarinho aqui. E Uhum. aquela coisa, como eu era o primeiro médico da família, lá em Teresina eu tinha contatos, eu fiz durante a faculdade, eu procurei fazer estágios extracurricular, então eu tinha contato com as pessoas, mas de fato eu era muito preocupado com como é que vai ser essa volta para Teresina, né? Quem que vai me Uhum. acolher? Eu vou arrumar emprego? Eu não vou. E Uhum. o segundo, eu acho que ingrediente para isso foi o fato da história que eu contei lá no início, né? De ficar lendo literatura lá para a rapaziada que trabalhava com meu pai. Então, São Paulo é uma cidade muito cultural, né? É uma cidade Uhum. que tem muita poesia e teatro e música. Então, e isso me empolgou bastante. Quando eu, ali no último ano de residência, comecei a perceber que a minha Teresina tinha uma peça de teatro que vinha do Rio de Janeiro, de São Paulo, uma vez por ano, 2 vezes por ano. Eu digo, não, isso aqui não. Então, eu acho que veio muito por isso aí. E um Uhum. terceiro elemento que me fez pensar dessa maneira, Maluta, foi a questão da doença inflamatória. Quando eu estava Uhum. terminando a residência de coloprocto, eu, eu comecei a ter contato com doença inflamatória e gostei muito dessa área, né? E eu achava naquela época que os doentes precisavam, sabe, de uma abordagem mais efetiva. E aí eu disse, eu vou entrar aqui nessa oportunidade de trabalhar com doença inflamatória. Como eu sabia que em Teresina tinha doença inflamatória, mas era muito raro em São Paulo por ser o que é, Uhum. tinha um número maior de pacientes, eu disse, é aqui que eu vou ficar. Então, a Entendi. decisão, ela envolveu esse aspecto é, profissional e financeiro, de ter uma segurança de um emprego, de um concurso público, Aham. passou pela paixão pela doença inflamatória e a possibilidade de desenvolver uma carreira em São Paulo, e Uhum. evidentemente pela questão pessoal da atração pela grande metrópole que São Paulo é. Então, eu tinha uma pergunta assim: o que faltou em Teresina para que você não voltasse para lá? Então, a culpa não é de Teresina, né? Foi o São Paulo que te fisgou, né? Exatamente. Teresina, aliás, quem não conhece, eu recomendo. É uma cidade apaixonante, um povo muito querido, muito acolhedor. E o litoral do Piauí, apesar de bem pequenininho, mas é bem gostoso. Tem 7 cidades, tem a Serra da Capivara e por aí vai. Mas eu acho que foi muito essa questão, né? E essa possibilidade de você conhecer gente do sul, do sudeste, de outros países, né? Tanto que eu me casei com a curitibana, né? Então, Uhum. só em São Paulo para isso acontecer de uma forma tão efetiva, né? Curitibano é o que dizem, né? Acho que é mais a São Bento do Sul, né? Enganaram, né? Acho que te enganaram. A Lu, tô vendo que a Lu tá aqui, né? Hoje, só para antes da gente continuar, tem uma pergunta aqui. Que conselho você daria para quem está no último ano e ainda não sabe a especialidade a seguir?
Estudar bastante. Uhum. Eu acho que é a primeira coisa, você estudar bastante. E evidentemente que é difícil, porque, como diz o ditado, conselho a gente se fosse bom a gente não daria, né? A gente vendia. Mas de Uhum. qualquer maneira, eu acho que para vocês hoje é muito difícil, né? Quando eu falo para vocês é para quem está nos assistindo. É uma decisão Uhum. muito difícil porque o mercado ele tá muito cheio, né? Então você tem que levar em consideração essas variáveis de futuro, de que especialidade seguir, ou subespecialidade. Mas eu Uhum. acho, gente, isso o que eu vou falar agora eu falo para os meus residentes. Estudem. Porque estudando, você vai estar em qualquer especialidade muito bem no mercado. Quem tem boa formação tem o diferencial. Então, é essa a ideia. Estuda bastante, se prepara bem, e aí, evidentemente, vê no fundo do teu coração, avalia e soma os aspectos de mercado e você escolhe Uhum. uma especialidade com Claro. toda tranquilidade. E já agora passando para o outro lado, assim, você como preceptor, o que característica você procura num bom residente? Para a pessoa ser um bom residente, o que você acha que ela tem que ter? Eu acho que o bom residente é o residente proativo, né? É aquele residente que estuda, que você sente que ele está integrado em querer aprender, em buscar o conhecimento. E até mesmo que a gente vive agora num momento tão assim questionador da nossa sociedade, no nosso país, a questão da ciência, ciência ou não ciência e por aí vai. E Uhum. principalmente aquela pessoa muito proativa. Eu acho que hoje a gente precisa uma luta de proatividade, né? E o residente ele não pode ser simplesmente cumprir tabela, né? Ah, o meu Uhum. horário é de 7 às 17, quando for 17 horas eu tiro a luva e... Não, mas o doente está com a barriga aberta, você tem que terminar a cirurgia, não é assim. Então, eu acho que esses são os dois ingredientes para o bom residente. É estudar, é procurar acompanhar as pessoas e, principalmente, ter proatividade no sentido de buscar o conhecimento, de estar perto dos assistentes, dos preceptores. Obviamente você fez uma figura de linguagem, né? Não aconteceu esse caso da barriga aberta, né? De Blanc perguntaram também aqui, durante a faculdade houve alguma orientação de como conduzir sua carreira? Nada, nada. Eu acho que isso é uma lacuna na formação médica, né? Eles não ensinam, eu não sei como é que é hoje, é claro, hoje ainda bem que tem pessoas abnegadas que nem você que está aqui discutindo com os jovens como planejar esse tipo de coisa, mas na verdade não tinha absolutamente nada disso. Uhum. Como gerir a tua carreira, como idealizar o teu currículo, como cobrar de um paciente, absolutamente nada. Tinha Uhum. muito aquela coisa de que você iria sair da faculdade, porque eu acho, Maluta, naquela época era muita coisa do profissional liberal, né? O médico saía da faculdade, aí a família dava uma maletinha daquelas, né? Uma maletinha preta de médico, aí Uhum. um parente dava um estetoscópio, o outro dava outra coisa, e você já tinha a tua A maleta e caneta? pronto. Aí você ia montar a tua banca e acabou, né? Era assim. Aham. Só Aham. que isso mudou, né? Sim, sim. A gente vê muita a ideia de só para contextualizar a ideia da gente foi exatamente eu como na faculdade eu via muito dos alunos eles perguntavam muito dúvidas que a gente acha básicas, né? Mas a impressão que dá é que existe um muro na, que você vai atravessar depois da tua formatura, né? E você não sabe o que Uhum. está atrás desse muro. E aí as pessoas, como é que é lá fora? Como é que atende? Como é que abre um consultório? Como é que, né? E a gente, eu comecei a perceber isso e eu vi também na minha formação o quanto isso levou para a gente aprender, né? Sobre finanças, sobre não sei o quê, sobre contabilidade, administração, coisa que a gente tem que saber, né? Uhum. Infelizmente, né? Você imagina isso quando você vai entrar na faculdade, mas você tem que saber essas coisas. Exatamente.
Com certeza. E um outro fato curioso, só para... E talvez por isso que eu não sirva muito como uma boa referência nesse sentido, né? Porque quando eu terminei minha residência de coloproctologia, foi em 2000. 2001 eu montei um ambulatório de doença inflamatória. E comecei a me dedicar à doença inflamatória ali, naquele pós um ano e meio de término da residência. Então eu estava na minha curva de aprendizagem, de cirurgias, etc, etc. E tocando a doença inflamatória. E aí o tempo passou e eu comecei a me encontrar com as pessoas que tratavam de doença inflamatória. E aí as pessoas, os gastros, né, os gastros que nem você, chegavam para mim e diziam assim, poxa, de Blanc, onde que é teu consultório para mandar um doente? Eu não tinha consultório. O meu Uhum. consultório era no ambulatório. Então, Uhum. só para dizer, ilustrar, né, que na verdade o meu consultório particular, né, privado, ele veio 5 anos depois do término da residência. Então, às vezes eu vejo muitos jovens. Agora mesmo eu tenho uma ex-residente minha que ela voltou para a cidade dela e já estava ali com o pai discutindo projeto de consultório, como é que vai ser, onde que vai ficar a pia, isso e aquilo. E eu ficava olhando ela falando aquilo, né? E eu, puxa, mas eu não tive nada disso. Então, Uhum. eu volto para falar para o pessoal que está vendo a gente. O mais importante é aquela tua dedicação, o teu aprendizado, porque esses outros aspectos, eles precisam vir, eles têm que ser pensados hoje, principalmente hoje. Mas Uhum. se você tem aquela tua bagagem, você está com boa parte do caminho andado, né? Aí fica mais fácil você gerir e dizer para que lado você vai, se você vai para a área pública, se você vai ser um professor, um pesquisador, e Uhum. por aí vai. Eu acho que a bagagem é fundamental. E evidentemente que hoje, como a gente sabe, existe uma briga muito grande no mercado e evidentemente que os mais preparados, os mais organizados são os que vão ter, nesse sentido, melhores resultados. Mas eu insisto de que o grande resultado ele vem a partir da tua bagagem, do teu conhecimento. A Ana Cris Rocha está dizendo aqui que depois que você abriu o consultório, encheu de pacientes imediatamente, né? Na verdade, depois que eu abri o consultório, exatamente foi uma coisa meio interessante, porque eu já abri um consultório para atender as classes A, B e C de São Paulo, né? Então eu abri um consultório para, tanto que é em Gianópolis, né? Foi Uhum. num contexto muito surreal, né? Eu não comecei aquele consultóriozinho na periferia, onde você faz uma consulta de preços mais econômicos e tudo. Então eu saí de um extremo a outro de uma forma Uhum. muito rápida. E, evidentemente, como já tinha essa experiência muito grande na área de doença inflamatória, então, de fato, os colegas me referenciaram bastante e eu tenho um consultório que funciona muito bem nesse sentido. Você abriu o consultório sozinho, inicialmente? Ter um consultório sozinho hoje em São Paulo é um desafio muito grande, né? Porque tem um custo muito elevado, né? Uhum. Locação de sala e por aí vai. Então, hoje, o que a gente tem feito, e na época, quando eu abri o meu primeiro consultório, que era ali perto do Hospital das Clínicas, eu alugo períodos de sala. Então, era Uhum. isso que a gente tinha. Eu comecei num consultório pequeno, onde eu fazia um aluguel de tempo de uso de sala. Então eu usava por tantas horas e pagava tanto. A vantagem desse esquema, que ainda hoje eu uso, é que você não tem aquela preocupação com todo o planilhamento de despesa de consultório, secretário e tudo, ou seja, tem alguém que faz isso por trás. Uhum. E é claro, eu não sei como é que é em Itajaí, mas em São Paulo hoje já tem prédios que eles constroem no sentido de locação, e empresas vão para lá e montam estruturas de consultório e o doente, ele chega no teu consultório, não tem nem secretária mais, né? Eu tenho uma ex-residente que começou um consultório agora há 6 meses e assim, não tem secretária, não tem nada. O doente paga a consulta por aplicativo.
Então, Aham. só tem o médico, e agora está indo para o virtual, né? Então, Aham. é muito interessante ver tudo isso, né? Mas o consultório meu, ele é nesse sentido. Eu não tenho a estrutura montada da minha empresa. A minha empresa, que eu tenho uma empresa que presta serviço de consulta médica, e essa empresa, ela utiliza essas instalações que são locadas dessa maneira. Entendi. Tem uma pergunta aqui: qual foi a sua maior dificuldade quando iniciou o consultório? Como é que foi? Nesse começo, assim, que você está falando. Você falou que você foi muito referenciado, né? Tinha muito paciente referenciado. Você não atendia Uhum. convênio? Não. Eu Não. acho que uma das grandes dificuldades foi isso. Foi a angústia de começar um consultório e já decidir, né? Nesse sentido, eu fui muito abusado, né? Abusado no sentido de ousado, e, e não atender plano de saúde. Uhum. Naquela época, o plano de saúde estava, né, no auge. Hoje você vê as operadoras de saúde ainda estão atuando, mas algumas, por conta de tudo que tem acontecido nos últimos tempos, com algumas dificuldades e com exigências cada vez maiores para cima dos profissionais de saúde. Uhum. Então, eu tive a lucidez de dizer, não, eu não vou atender plano de saúde. É claro que isso, Maluta, não é uma realidade do Brasil, né? Sim. Talvez até mesmo de São Paulo. Tenho colegas que o consultório deles, ele só atende plano de saúde. Então, Uhum. a minha realidade talvez nesse sentido não sirva como exemplo. Mas eu acho que foi uma conduta boa, né? Foi uma conduta boa porque os primeiros meses eram poucas as consultas, aí Uhum. o tempo foi passando e a coisa foi acontecendo. E mesmo hoje você vê que o doente, isso é curioso que eu vou falar agora para vocês. O doente às vezes tem um plano de saúde e ele paga um médico para ouvir uma opinião. Porque isso eu estou falando em termos de São Paulo, né? O doente vai naquele médico credenciado pelo plano, vai no médico do pronto atendimento do plano. Hoje os hospitais estão verticalizados, os hospitais são dos planos, né? Então, Uhum. só que aí não resolve o problema dele. E ele fica angustiado e fica tendo crise, vai e volta. E aí ele, um belo dia, diz: não, eu vou pagar uma consulta e procurar um médico. E aí uma coisa curiosa, eles usam muito a internet, né? Uhum. E aí tem doente que chega no consultório: doutor, eu vim porque eu vi uma aula do senhor na internet. E eu Uhum. achei que a aula era boa e eu quis tirar as dúvidas aqui com você. Então, o doente, mesmo tendo plano de saúde, ele às vezes vai num consultório, ele paga uma consulta para ouvir uma terceira opinião, uma quarta opinião, ou tirar uma dúvida do que de fato, o que ele tem e como é que resolver aquele assunto. Uhum. É. Diblan, agora falando em aula, então você começou a falar de aula, você dá aula há muito tempo. Como é que foi essa entrada nessa questão de dar aulas? Assim, a gente, eu já vi várias aulas de você em vários lugares do Brasil, né? Aqui em Santa Catarina, Rio Grande, São Paulo, enfim. Como é que foi essa tua entrada? É difícil, não é? Como é que foi essa parte para você? Eu acho que, na verdade, eu comecei a dar aula quando eu ia de férias, ficar lendo lá literatura de cordel para a peãozada lá que trabalhava com meu pai, né? Hoje não chama mais peãozada, são colaboradores, né? Então, eu, eu naquela época, eu já tinha essa veia de público, né? De falar. E Uhum. aí volta para a história do que alguém me perguntou ainda agora, como escolher? A gente às vezes não escolhe, está dentro de você, o que você precisa descobrir. Uhum. E essa descoberta que não é tão fácil. Então, eu já tinha muito essa questão do discurso, da linguagem, de dar aula. E como eu falei para você ainda agora há pouco, quando eu entrei na faculdade em 90, no segundo semestre de 90, no primeiro semestre de 91, ou seja, janeiro de 91, eu já estava trabalhando como professor no Dom Barreto. Eu fiz um teste, esse colégio é um colégio particular em Teresina e é considerado um dos melhores, dos 10 melhores do Brasil na classificação do Enem. Então, eu trabalhei como professor ali. E aí, quando eu terminei a residência, fiquei como assistente lá na Heliópolis e lá com residente. Então, eu Um caminho desenvolvi, natural.
E Uhum. foi um caminho natural de trabalhar com residente, e aí depois veio as aulas, os eventos na doença inflamatória e por aí vai. Uhum. Mas, é claro, eu, nesse sentido, eu não estou, no momento, ligado a nenhuma faculdade, ou seja, não sou funcionário de uma faculdade pública ou estadual. O que eu Uhum. fiz no último ano e meio, tem uma universidade que começou lá em São Caetano do Sul, e eles estão com os alunos no internato. Então, eu fui convidado por alguns colegas a ceder o nosso espaço e as nossas atividades para o internato dessa faculdade. Então, o contato assim com uma universidade nesse sentido curricular é através desse internato dessa faculdade lá de São Caetano. Entendi. E você tem também uma atividade com os pacientes, né? Um grupo com os pacientes do Heliópolis, de doença inflamatória. Como é que é essa atividade? Eu imagino que você tenha mais ganhos do que os pacientes, né? E como é que é essa troca? Na verdade, doença inflamatória intestinal é uma doença, é uma categoria complicada, né? Faz parte das doenças autoimunes e são crônicas e, portanto, vão acompanhar o indivíduo a vida toda. E uma das coisas que eu sempre me preocupei com o paciente de doença inflamatória é dizer, olha, tem coisas que eu não sei, mas você pode ter certeza, eu estou aqui do teu lado. Se você tiver uma demanda, venha no pronto-socorro, aciona os médicos e eles vão falar com você, meu paciente, e eles vão contactar alguém da minha equipe, seja enfermagem, seja serviço social ou até mesmo a área médica. Então, eu acho que passou muito por isso aí, né? Por essa coisa de dizer para o doente que ele tinha essa, esse porto seguro. Uhum. E evidentemente que naquela época, algum tempo atrás, teve os doutores da alegria, né? Uhum. E os doentes imaginavam que eu transmitia muito essa alegria para eles, né? Por dar essa segurança, eles se sentiam felizes e até mesmo renovados e alegres nesse sentido. E aí Uhum. então alguns pacientes começaram a se reunir na sala de espera lá do nosso ambulatório, o ambulatório é toda terça-feira à tarde, e eles começaram a se reunir na sala de espera e criaram então um grupo que chama Cronistas da Alegria. Então veio Doutores da Alegria, Cronistas da Alegria, e hoje é um grupo de acolhimento, né? Então eles toda terça-feira estão lá e os pacientes que vêm em consultas novas, as primeiras consultas, eles vêm com medo, com muitas dúvidas. E essa turma que está lá já acolhe todo mundo, já vai tirando dúvida. Alguém que está com medo do que é uma ileostomia, uma colostomia, alguém já vai lá, leva no banheiro, ó, tá aqui é uma colostomia, o cara já se assusta. Então é muito, como eu diria, Maluta, é muito Nelson Rodrigues, é muita vida como ela é. Lá tem essa Uhum. coisa meio da realidade da vida, da dureza da vida, mas ao mesmo tempo o acolhimento que pode ser feito até mesmo numa sala de espera. Uhum. Bom, Edilson, nosso tempo está acabando aqui. Deixa eu só. Tinha uma pergunta que ficou para trás aqui. Como você enxerga a formação dos médicos que saem da faculdade hoje? É difícil porque eu acho que a grande dificuldade, a grande diferença que eu acho, né? E é claro que é muito comum a gente que já tem mais de 20 anos de falar na minha época, né, isso e aquilo, né? Eu acho que a grande dificuldade, Maluta, é que outrora a gente tinha uma parte prática muito intensa, né? Uhum. Você, quando estava no terceiro para o quarto ano de medicina, você já acompanhava uma equipe, né? Você se inseria naquele pronto-socorro. Uhum. E aí você passava a conhecer a equipe, os cirurgiões da equipe, os clínicos, os pediatras, os ortopedistas. E para você ter uma ideia, eu entrei numa equipe dessa que era terça-noite e quarta-dia. Como quarta-dia, de 9 a meio-dia, eu estava dando aula no Dom Barreto, eu fazia de meio-dia até as 19 horas e depois fazia mais 6 horas voluntário. E isso era voluntário, não era coisa que você ia para ganhar dinheiro. No final, o Uhum. que eu recebi foi um certificado da faculdade de que fiz 3 anos de estágio extracurricular assim, assim assado. Isso foi importante para o meu currículo, mas principalmente para a formação.
Quando você estava ali no terceiro ano de estágio com o pessoal, eles já confiavam tanto em você que você, como o interno mais velho, você ia abrindo a barriga para fazer uma apendicectomia. E Uhum. o assistente, às vezes, nem entrava em campo, ele ficava ali supervisionando, e você era um interno fazendo uma Uhum. apendicectomia. Então, eu acho que Uhum. hoje é uma coisa que eu sinto falta no residente, e por conta de várias questões que não dizem respeito a comentar nesse momento, mas eles vêm nesse sentido com uma formação prática a desejar, eu acho. Por isso que, se é para dar mais um conselho, tem janela na agenda de você, vai para o hospital, vai para o pronto-socorro, vai hidratar um velhinho que chegou desidratado, vai dar fazer uma sutura na cabeça de um bêbado, de uma criança que caiu, de uma laje. Mas vai, porque isso é importante. Era tão comum, né? Ah, eu estou acompanhando o professor tal. E aí o outro fala, não, eu estou acompanhando o professor tal, estou acompanhando, né? E hoje a gente vê que isso se perdeu, né? E se perdeu. Acompanhando. Exatamente. E aí, por outro lado, né, Maluta, eles têm uma oferta muito grande de informação, né? Hoje qualquer um tem um Uhum. celular, tem um tablet e entra no Google e entra nos mais variados sites de conhecimento médico e baixa os artigos. Então eles têm uma infinidade de informação, mas que às vezes isso não é sincronizado com a realidade prática, com o dia a dia. É verdade, é verdade. Bom, tem dois comentários aqui da Andréia. O título da live deveria ser da Floresta Amazônia para o consultório em Higienópolis. E a outra aqui, história de estudo, dedicação e humildade, receita de sucesso. Eu acho que esse é um bom fechamento aqui, né, Ediblan? Eu acho que todo mundo... Eu já conhecia boa parte da tua história, né? E é por isso que eu fiz questão de trazer, porque eu acho que isso tem que ser mostrado, né? Eu acho que eu te admiro bastante e é um prazer ter conversado com você. Eu te agradeço bastante você ter tomado o teu tempo aí. Eu sei que você está com a família aí, mas tenho certeza que foi bastante proveitoso para todos. Com certeza, a alegria foi minha e saiba que é muito bom contar a minha história, conversar com as pessoas e principalmente ver quem está querendo adquirir conhecimento, quem está querendo ter uma boa formação. Eu acho que isso é fundamental. E insisto mais uma vez, tem que estudar bastante, tem que pôr em prática o que está se estudando. Verdade. Obrigado, Ediblan. Uma boa noite. Um abraço a Boa, todos aí. boa noite, a gente se vê. Com Tchau, certeza. tchau. Tchau, tchau.